É desse jeito, graças a Deus aqui estamos mais uma vez, pela bondade do nosso Deus. Esta é a quarta aula da nossa matéria Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Hoje é terça-feira, dia 10 de maio de 2022. Repito, esta é a quarta aula da matéria Cristologia, a doutrina de Jesus Cristo. Hoje é 10 de maio de 2022, curso básico em teologia, turma das terças-feiras. Obrigado pelo esforço aí do pastor Juarez, do irmão Elton, irmão Wilson, irmão Absai, irmã Ana Lu, que hoje, por razões excepcionais, estão aí somente no áudio, não estão hoje assim diretamente abertos no vídeo, né, por circunstâncias que já fomos informados, mas agradecemos a Deus, né, pela sua misericórdia, né, que está com cada um de nós. Vamos à página de número 4. Página de número 4, estamos falando, né, sobre a ressurreição de Jesus. Hoje vamos dar, né, uma avançadinha. Deixa eu dizer a vocês, ninguém vai sair no prejuízo. Eu decidi avançar uma aula a mais da matéria de Cristologia. Eu vou explicar por quê. Essa é uma matéria, a apostila é pequena. Já observaram? Quantos observaram que a apostila é pequena? Mas tem um conteúdo muito rico. Já deram uma olhadinha nela? O conteúdo é muitíssimo rico, muito rico. E eu estava nesse final de semana, né, que eu sempre me preparo 3, 4, 5 dias antes da aula, às vezes até uma semana ou duas, quando eu posso. Eu estava, assim, doendo muito no meu coração. Eu falei, não, dar essa matéria em 5 aulas vai machucar, porque vai ficar muita coisa para trás a desejar, muita, e eu não gostaria, entendendo, por exemplo, na próxima aula seria tecnicamente a última e interromper. Então, se vocês não se importarem, eu quero esticar uma aula a mais, 6, só para a gente trabalhar bem mastigadinho, porque se vocês analisarem bem, só deixa eu partir aqui para vocês verem. Hoje nós temos que fechar essa questão da ressurreição de Jesus, tá? Aí vamos para os sagrados ofícios de Jesus. Isso aqui é rico demais. Por mais resumido que eu trabalhe, vai ficar bem apertadinho para falar dos ofícios de Jesus, né? Rei, profeta e sacerdote. Depois, na parte 3, né? Os nomes e títulos de Jesus no Antigo Testamento. Meu Deus, falar de Jesus é complicado a nível do Novo Testamento, entende? Depois, a dupla natureza de Jesus, humanidade e divindade. Isso aqui toma tempo. Os títulos de Jesus na Bíblia, em toda a Bíblia. Depois, as profecias cumpridas por Jesus. Tipos humanos, ou seja, nós teremos que entrar um pouquinho em tipologia. Eu sei que talvez um ou outro não estejam de acordo que possamos trabalhar com 5 aulas, mas vai ficar para... Então, não sei, eu não quero ser aqui, não quero impor, tá? Mas eu gostaria de saber se haveria acordo, pelo menos dos que estão aqui, pode ser que 1 ou 2, não sei, como são 1, 2, 3, 4, irmão Elton saiu, vamos esperar o irmão Elton voltar, né? Eu sou a favor de acrescentar uma aula, porque uma aula a mais não vai sacrificar, ao contrário, é um ponto de vista meu, mas não quero impor, entendeu? Vai acrescentar, né? Vai acrescentar, né? Quantos de vocês estão a favor para nós acrescentarmos somente uma aula, para não ficar a coisa sufocada? Quantos dos irmãos estão me entendendo? Por mim, pode acrescentar, pastor, por mim. Uma aula a mais, né? Não é o normal que temos sido até aqui 5 para cada matéria, mas o conteúdo, creio que vocês já deram uma olhadinha, né? O conteúdo é riquíssimo, e seria um desperdício a gente passar em cima muito rápido de certos pontos, né? Só entrar na tipologia, meu Deus, isso a gente vai voar. Depois, na parte 9, se vocês observarem, lá na página 17, as parábolas
Vai ser impossível, eu não vou ter como falar detalhadamente de todas elas, mas de 4, 5, 6, como 8 no máximo, nós vamos ter que falar alguma coisa, né? Depois as heresias acerca de Jesus Cristo, lá na parte 10, na página 18. Na parte 11, página 21, ênfase cristológica nos credos primitivos. Ou seja, é um conteúdo riquíssimo para uma apostila pequena, né? Vocês observaram. E olha que eu resumi muito, mas muito mesmo, você não tem ideia. A apostila original, vocês vão cair sentados. Tem 177 páginas, a original. Então eu peguei e enxuguei. Imagina eu, na minha cabeça, para enxugar 177 páginas em 20 alguma coisa. Meu Deus, foi, olha, um trabalho super, enxuguei em 22 páginas. Então, o que está aqui, nesse conteúdo, corresponde a pelo menos 8% da apostila original que eu tinha, que eu tenho, na verdade, né, de cristologia, que é uma apostila que geralmente eu uso para dar num curso de 8 meses, mas no nosso caso é inviável, é completamente inviável, mas eu já dei avulsamente essa matéria, né, em alguns seminários, com duração de 8 meses, né, um curso de especialização, mas não é o nosso caso, né, que o nosso caso é o curso básico em teologia, então nós temos que seguir uma regra básica. Então eu agradeço, né, o voto que os irmãos deram, então nós vamos esticar uma aula a mais, somente. Então esta é a antepenúltima, aí teremos a penúltima e depois teremos, então de hoje a 2 semanas fechamos essa matéria e de hoje a 3 semanas, né, só você contar, começamos a nova matéria hermenêutica e exegese bíblica. Essa também vai exigir 6 aulas, de igual forma, né, que são as 2 matérias que, queiram ou não, ela exige, vai exigir um pouquinho mais, né, porque a hermenêutica bíblica é a chave da interpretação do texto sagrado. Então, já adianto, a matéria de hermenêutica bíblica, sim ou sim, teremos também que trabalhar com 6 aulas. Vamos lá. Página de número 4, o lenço que envolvia a cabeça de Jesus. Alguns de vocês já ouviram falar sobre estudos bíblicos, pregações que envolveram, né, a questão do lenço, né, porque havia uma tradição muito curiosa na cultura judaica. Alguém de vocês já ouviu sobre isso? O pastor Juarez ouviu. Tá? Vamos ler o texto de João, capítulo 20, né? Nada melhor do que nós lermos esse texto para nós entendermos, né, por que esta situação do lenço se tornou até um fato bem curioso, mas muito curioso. João capítulo 20, do verso 1 ao verso 10. Deixa eu chamar a atenção de vocês no sentido de que, de todos os evangelhos, a narrativa da ressurreição de Jesus no evangelho de João é a mais diferente de todas. Se vocês forem comparar com os outros evangelhos, que não são todos, né, que contêm, mas a narrativa do evangelho de João é a mais diferente de todas. Só você dá uma olhadinha e vai ficar impressionado. Mas vamos lá. Evangelho de João, capítulo 20, versículo 1. No primeiro dia da semana, Maria Magdalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Olha que interessante. Vamos interpretar no que a gente puder esses textos, esses versículos. Primeiro dia da semana. Que dia seria este? Quarta, sexta, sábado, segunda, domingo. Então, aqui temos o domingo. De madrugada, ainda sendo escuro. Então, supõe-se que era antes do começo do dia judaico, ou seja, antes das 6 horas da manhã. Como era abril, então provavelmente teria sido definitivamente antes das 6 da manhã. Número 2. Correu, pois, e foi Simão Pedro e a outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os 2 corriam juntos, mas o outro discípulo correu
mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Chama a sua atenção, ó. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia, não entrou. Olha o verso 6. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Então, João enfatiza duas vezes, no verso 4 e no verso 5, os lençóis. Que lençóis eram estes? A mortalha, né, que cobria o corpo de Jesus. Mas eram duas peças, uma inteiriça, que cobria da altura do pescoço até os pés, mas tinha uma outra peça, que é essa aqui, ó, do verso 7, e que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis. Isso é chamativo demais. Mas como enrolado num lugar à parte. Na tradição judaica, quando alguém chegava numa casa, preste atenção, que coisa interessante isso aqui. O nosso Cristo é maravilhoso, ele deixa sinais para o seu povo detectar o que ele está nos ensinando, né? Nosso Deus, o nosso Cristo é um Cristo mestre, né? E como é mestre por excelência, em tudo ele busca oportunidade para nos deixar um ensinamento. Havia necessidade de Jesus ter feito isso? Não. Mas pela cultura judaica, quando você chegava numa casa, preste atenção, hospedava alguém, ok? Você tinha que dar água, uma bacia com água, certo? Um cântaro de barro, geralmente tipo aquelas moringas, né, do interior do Brasil, com água fresca, uma toalha para lavar os pés e um lençol para cobrir uma cama, que não era uma cama hoje bonita, confortável, como você tem aí na sua casa, né? Seu colchãozinho de $5.000, que falta falar o seu nome, né? Lhe abraçar com tanto carinho. Eu conheço 2 alunos, não tem nada contra, né? Um gastou 6.500, outro 8.000, né? Até me fiquei hospedado na casa. Que é isso, meu irmão? Pastor, seu colchão de 8.000. Ele fala o meu nome, ele fala o seu nome? Não. O senhor deita nele, é um imã, realmente. Né? Eu deitei uma vez num colchão, meu Deus, parecia que eu estava descendo para algum lugar. Tem não sei, é um recurso magnético que leva o seu corpo a se amoldar e você realmente dorme, que é uma beleza, mas eu não preciso desse colchão de 8.000 na minha casa, entende? Mas no tempo de Jesus não tinha isso, era esteira, eram camas de madeira bem rústica, recheadas com palha, com peles de animais, ou seja, não tinha essa facilidade como temos nos dias de hoje, mas o lençol tinha. Pela cultura judaica, quando o hóspede ficava, um exemplo, 3 dias, uma semana, e queria deixar para a família subentendido o seguinte: foi muito bom minha hospedagem aqui com vocês, breve eu voltarei. Na maioria das vezes, eles não diziam, não expressavam isso em palavras. Digamos que o irmão Wilson, né, fosse fazer uma visita à casa do pastor Juarez lá em Waterbury. Aí fica lá uma semana, foi abençoado. E pela nossa cultura, né, o irmão Wilson vai dizer: olha, eu gostei tanto daqui, pastor Juarez, que eu vou voltar, né, dentro de um ano, né, se o senhor puder me receber. Não, tudo bem, tal. Pastor Juarez, com aquele sorriso, com aquela gentileza, aquela hospitalidade característica da pessoa dele. Pode vir, irmão Wilson. Isso é muito comum na nossa cultura, mas na cultura judaica, não. Na cultura judaica, quando um hóspede gostaria de voltar de novo para ser recebido, sabe o que ele fazia? Ele pegava o lenço, que geralmente também era uma peça que era adjunta a uma toalha que era usada para enxugar as mãos, ele era dobrado na cabeceira da cama. E Jesus faz exatamente a mesma coisa. Ele pega o lenço que envolvia a cabeça, que era algo semelhante à toalha que se enxugava as mãos, e quando o hóspede, quando manifestava que eu vou voltar breve,
ele dobrava e deixava na cabeceira da cama. Jesus deixou a mensagem, ó, os lençóis estão no chão, mas o lenço que cobria a minha cabeça está ali, ó, na cabeceira da sepultura e, ó, dobradinho, ó, enrolado. O texto em português diz enrolado, né? A parte, mas o texto grego diz dobrado em lugar separado, que era exatamente a cabeceira. Então, Jesus aqui está dando o quê? Sinais que ele não ficaria ali, que ele voltaria ressuscitado. Isso é simplesmente lindo, porque Jesus sempre, em todos os momentos, buscou ocasião para nos ensinar lições, né, de grande importância. Vamos lá, então. Vamos lá, então, no ponto 7. A ressurreição e a aparição de muitos santos aos moradores de Jerusalém. Somente Mateus narra este episódio. Olha que interessante. Não sabemos os seus nomes, nem o que disseram, mas muito provavelmente eles apareceram aos habitantes de Jerusalém e depois foram trasladados aos céus. Olha, só que isso aqui é uma especulação, não é uma afirmação. Porque a Bíblia não dá subentendido que se tratou de uma transladação, tá? Somente Mateus dá esse episódio. Não sabemos os seus nomes, está aqui. Nem o que disseram, mas muito provavelmente eles apareceram aos habitantes de Jerusalém e depois foram levados ao céu. Isso aqui é uma dedução, é uma especulação, não é uma afirmação, certo? Muitos teólogos sustentam que eles tiveram uma vida normal, embora não há muitos documentos que trazem comprovações diretas sobre este fato, viveram normalmente e voltaram a morrer normalmente, como Lázaro, filho da viúva de Naim. Eu fiz só essa abordagem aqui na apostila para você ver que também existe uma outra corrente teológica que dá essa ideia de que eles estivessem sido transladados, mas particularmente, eu fiz questão só de colocar aqui para vocês conhecerem essa informação, mas eu particularmente não dou sustentação porque não há nada na escritura que dê a entender que eles foram transladados ou foram arrebatados. Não sabemos se eles apareceram em seus corpos físicos naturais ou com seus corpos já glorificados, mas de qualquer forma é um fato único e extraordinário. Também a Bíblia aqui em momento nenhum faz alguma afirmação que eles apareceram com seus corpos naturais, né, como Lázaro. Lázaro ressuscitou com seu corpo natural. O filho da viúva de Naim ressuscitou com seu corpo natural. Mas aqui a Bíblia não dá nenhum tipo de pista se eles receberam corpos naturais, né, como eu e você, ou corpos glorificados. Então, essa temática ainda está envolta em um certo mistério, que temos que ter cuidado para não fazermos exageradas deduções ou especulações. Número 8. Os cristãos, no decorrer da história até os dias de hoje, se Jesus Cristo não tivesse ressuscitado, a ciência, com qualquer uma de suas ramificações, já teria achado provas para desacreditar a Bíblia, mas nunca as encontrou. E o cristianismo teria sido destruído, já teria acabado há muitos séculos. Mas porque o seu fundador vive, está presente, o cristianismo é a maior religião do mundo, com mais de 2 bilhões de seguidores e transformou a história da humanidade. Se alguma coisa de boa no mundo hoje se deve à influência do cristianismo em favor da humanidade. Temos que ser sinceros, né, em admitir isso, não é puxar a sardinha para a nossa brasa, mas se não fosse o cristianismo, o mundo de hoje estaria mais podre, mais destruído, mais pervertido, mais corrompido do que hoje já o encontramos. Os cristãos, ok. Número 2. Quais as consequências, resultados, benefícios da ressurreição de Jesus Cristo? Eu separei 6, tem 34, mas eu separei 6. Então, esses 6 são os mais importantes. Número 1, a ressurreição de Jesus desmascara os falsos ensinamentos de diversas religiões, seitas heréticas e filosofias humanas. Exemplo: espiritismo, budismo, taoísmo, hinduísmo, shintoísmo, confucionismo
e materialismo. Eu menciono essas religiões porque quais os chefes, os fundadores dessas religiões ressuscitaram? Nenhum deles. Só o Senhor Jesus Cristo. Buda não ressuscitou. Allan Kardec não ressuscitou. Né? Gautama Buda não ressuscitou. Nenhum deles ressuscitaram. Estão tudo lá, bonitinho. Seus restos mortais, né? Inclusive, creio que eu já comentei aqui com vocês, né? Que como historiador já conheci a sepultura de alguns deles, certo? Mas a sepultura do nosso mestre está lá, vazia, sem uma gota de resquício, nem um osso, nem uma cinza, né? Porque ele está vivinho, ressuscitado, glorificado, à direita do nosso amado Pai Celestial. Número 2. A ressurreição de Jesus garante a ressurreição e a glorificação de todos os cristãos no dia da vinda de Cristo em glória. Ai de nós, se Jesus não tivesse ressuscitado. Todos os que creem em Jesus Cristo irão ressuscitar, no caso dos que já morreram e receberam um novo corpo. Assim também acontecerá com os que estiverem vivos naquele dia. 1 de Coríntios, capítulo 15, 1 de Tessalonicenses, capítulo 4, do verso 13 ao 18. Número 3. A ressurreição de Jesus nos garante o intercessor junto a Deus Pai. Isso é lindo demais, gente. Você quer quebrar as pernas de um católico, mas com elegância, com educação. Vem cá. Maria ressuscitou. O Papa Pio VIII afirma que em 1860 teve a chamada Ascensão de Maria, tanto que no calendário das festas católicas tem a chamada Assunção de Maria, tanto que a capital do Paraguai, se você se lembra, se chama Assunção, em homenagem à suposta Virgem Maria que subiu aos céus. Mas que conflito! A história, através de Flávio Joséfo, afirma que Maria morreu e foi sepultada. Heródoto, outro historiador da história da igreja, afirma que Maria morreu e foi sepultada. O historiador Suetônio, romano, afirma a mesma coisa. E como é que a Igreja Católica tem o atrevimento de desmascarar ou de desmentir as documentações representadas ou apresentadas provando que Maria morreu? Só que hoje a Igreja Católica ela simplesmente faz vista grossa para dizer que não, ninguém encontrou a sepultura de Maria, mas está lá em Israel. Mas a Igreja Católica diz, não, aquilo ali é uma falsidade, aquilo ali é um truque, não pode ser. Né? Não, o Papa Pio VII disse que a Virgem Maria subiu aos céus e agora está na condição de quê? De intercessora junto a Jesus Cristo. Não, a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala em 1 de Timóteo, só existe um mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, homem. Coisa linda, então, a ressurreição de Jesus deu a ele a autoridade de tornar-se o nosso sumo sacerdote, intercessor junto ao Pai, pois lá ele se encontra assentado, como diz Romanos 8:34, Marcos 16:19, Atos 7:55, 56, 1 de João 2:1-2, Hebreus 4:4-16 e Hebreus 7:25. Eu creio que nenhum de nós aqui temos nenhum tipo de dúvida que Jesus subiu aos céus e ele é o único intercessor junto ao Pai. Amém, irmãos? Não temos dúvida. Não tem nada de Maria na jogada. Maria não está de jeito nenhum. Ok, vamos lá. Número 4. A ressurreição de Jesus ensina que os cristãos não devem viver para si, mas para o Senhor. Isso significa que cada cristão e tudo o que tem não pertence a si mesmo, mas a Cristo. Tanto o cristão quanto os seus bens pertencem ao Senhor e precisa estar à disposição do reino de Deus. Isso é um pouco preocupante, né? Porque hoje as pessoas ganharam um espírito, um sentimento de grande materialismo. Não é errado você dizer minha caneta, não é errado você dizer meu telefone celular, não é errado. Agora, nós vemos que o sentimento de posse sobre algumas coisas se tornou um pouco exagerado,
e até mesmo pastores. Alguém já me disse, não, pastor, isso é uma força de expressão quando alguém diz meus diáconos, meus obreiros, minhas ovelhas. Mas quando alguém fala minhas ovelhas, dói no meu ouvido, sabia? Não sei se dói no seu ouvido, mas no meu ouvido dói forte. Minhas ovelhas. Opa, de quem são as ovelhas? Do pastor A, do pastor B, do pastor C ou do Senhor Jesus Cristo? Ou não, é uma força de expressão. Então vamos corrigir essa força de expressão que não é bíblica. Se tinha alguém na história do Novo Testamento, com todas as razões do mundo, depois de Jesus Cristo, que é o sumo pastor, para bater no peito e dizer minhas ovelhas, quem era esse personagem? Você sabe quem é? O apóstolo Paulo. Ele tinha mais do que qualquer um direitos de bater no peito e dizer Barnabé, Silas, Áquila, Priscila, minhas ovelhas. Mas em nenhum momento você vai ver nas cartas de Paulo ele afirmando que eram ovelhas dele, mas que eram servos do Senhor, ovelhas de Cristo e cooperadores da obra com Cristo. E que mania é essa hoje que alguns pastores tomaram em dizer minhas ovelhas, meus diáconos, meus pastores, meus obreiros? Não, irmãos, a obra é dele. Eu e você somos apenas administradores, né? Esses dias um pastor, tendo uma videoconferência comigo online, me chamou a atenção. Não, são os seus alunos. Não. São os alunos do Senhor Jesus. Não, pastor, o senhor tem todo o direito de dizer que são seus alunos porque o senhor os ensina. Não. Vou lhe corrigir. São os alunos do Senhor Jesus Cristo. Eu apenas sou mordomo com eles. E a diferença é que eu tenho um pouquinho mais de responsabilidade junto a eles, mas não são meus alunos, não são minha propriedade. Eles são propriedade do Senhor Jesus. Então, quando eu me refiro aos alunos da Escola Bereia, eu me refiro aos alunos que pertencem ao Senhor Jesus e que estudam na Escola Bereia. Não sou doido de dizer, pastor Juarez, meu aluno, assim. Talvez de uma forma carinhosa, correto, mas no sentido literal da questão da posse, ele é aluno do Senhor Jesus Cristo, Abissai, aluno e assim por diante. Então, nós temos que vigiar muito nessa questão das forças de expressão, que no fundo, algumas delas falam uma grande verdade, e essas verdades podem ir contrárias, né, ao projeto que o Evangelho nos tem colocado. Número 5, a ressurreição de Jesus dá certeza que haverá um juízo vindouro para todos os ímpios. O próprio Jesus, no Evangelho de João, diz que quem julga, ou quem julgará, não é o Pai, senão o Filho. Se Jesus não houvesse ressuscitado, Jesus não seria juiz, ou não seria colocado na posição de juiz. Então, todos aqueles que negarão ainda Cristo, serão julgados, e condenados ao inferno, como diz em Atos 17:31. Número 6, a ressurreição de Jesus garante o cumprimento da promessa de que Cristo levará os seus para morar com ele. Ele prometeu lá no Evangelho de João 14, 1-3, verso 18. Aí vem um grupo de cristãos dizendo, não, essa história de arrebatamento da igreja é uma fantasia, criado por um grupo de pentecostais frustrados no século XVIII, né, para acalmar os ânimos dos decepcionados. O quê, irmãos? Então a Bíblia mentiu, Jesus mentiu, o apóstolo Paulo mentiu em 1 Coríntios capítulo 15, 1 Tessalonicenses capítulo 4. Jesus mentiu, que estava afirmando que ele voltaria para buscar o seu povo. Não. Em o nome de Jesus, se você ouve um pastor insistindo em dizer que arrebatamento da igreja é heresia, vai com fé, levanta a mão e repreende esse espírito. Eu já fiz isso nos últimos meses, né? Levantei a mão e te repreendo. Espírito de heresia e de incredulidade. Cristo voltará.
para levar o seu povo e reinar 1000 anos nessa terra, né? E alguns me chamam de bobinho. Não, pastor, você é bobinho. Não vai ter essa de arrebatamento e de reinado de Jesus da terra. Tá bom. Quem ri por último, ri melhor. Então já começa a rir agora, louvando e agradecendo a Deus, porque ele virá. Não muito tardará. Ele virá. Alguém acredita, crê ainda que Jesus voltará? Eu ainda acredito. Se você não acredita, então o negócio pode estar ficando meio estranho para o teu lado. Mas eu quero acreditar que você vai estar renovando a sua esperança no que tange ao retorno do Senhor Jesus. Número 6. Já falamos sobre isso, né? Que a ressurreição de Jesus garante o cumprimento da promessa de que Cristo levará os seus para morar com ele. Vamos então agora entrar nos sagrados ofícios de Jesus. Profeta, sacerdote e rei. Você sabe o que é um ofício? É a pergunta que eu começo lá na página 5. Ofício é uma função, ou seja, um desenvolvimento de um ministério, de um trabalho. Jesus desempenhou com excelência 3 grandes ofícios: profeta, sacerdote e rei. Nenhuma outra pessoa na história exerceu essas 3 funções ao mesmo tempo, só Jesus. A Bíblia diz que Melquisedeque foi rei e sacerdote, mas não foi profeta. Muita atenção. Muitos pastores, acredite se quiser, e youtubers chegam a afirmar que Melquisedeque foi profeta. Errado. Somente e unicamente rei e sacerdote. Consequentemente, não pôde ser de uma maneira plena, completa, final, uma tipologia. Claro, Melquisedeque foi uma tipologia, é uma tipologia do Senhor Jesus Cristo, mas não plena ou completa. Samuel foi juiz, olha que interessante, profeta e sacerdote, mas não foi rei. Davi foi rei e profeta, mas não foi sacerdote. Por isso, muito mais, Jesus Cristo é tão extraordinário. Ou seja, vários personagens da história bíblica tiveram 2 ofícios, mas não os mesmos 3 que o Senhor Jesus teve. Jesus, o maior de todos os profetas. A Bíblia nos fala sobre inúmeros profetas: Enoque, Abraão, Jacó, Moisés, Samuel, Elias, Eliseu, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel, João Batista, entre muitos. Jesus Cristo é o maior do que todos eles, porque além deles mesmos profetizaram acerca da vinda de Cristo, o conhecimento deles dependia da revelação da parte de Deus, por isso diziam: assim diz o Senhor. Mas Jesus, sendo a própria palavra de Deus feita em carne, dizia: em verdade vos digo, eu, porém, vos digo. A função do profeta era ser o porta-voz de Deus ao povo, era um transmissor da vontade divina, deveria pronunciar juízos e bênçãos, denunciar pecados e prever o futuro. O período áureo dos profetas durou cerca de 500 anos, anote aí, 500 anos, em torno do ano 1000 ao ano 500 antes de Cristo. Inúmeros destes foram anônimos, citados em Juízes, 1ª e 2ª de Reis, etc. Jesus Cristo, como o maior de todos os profetas, foi imparcial. Mateus 15 e 23. Claro. Mateus 5, 7. Eloquente. João 7,46. Coerente. João 8,46. Sensível às necessidades do povo. Mateus 9, 35, 36. Corajoso. João 2, 13 e 22. Poderoso. Lucas 24, 19 e preciso. Lucas 24, 4 ao 51. Então, nós temos observado aqui de começo que as características do Senhor Jesus são inigualáveis.
se colocarmos outros profetas em comparação. Complemento. A palavra profeta vem do hebraico navê. Navê. Tá? Quando você vê, não é navi, é navê, por causa do acento circunflexo no i. Então, o som hebraico fica meio fechado. Navê, navê, não navi, navê, que quer dizer profeta. Ela ocorre aproximadamente 309 vezes nas Sagradas Escrituras. No sentido mais abrangente, falando em ordem cronológica, os primeiros Navi, ou profetas, foram Enoque, Noé, Abraão, Jacó, Arão, Moisés. Então, mais antigo de todos os profetas, nesta ordem cronológica, sem dúvida, foi Enoque. Depois vem Noé, Abraão, Jacó, Arão, Moisés e etc., até chegar em Samuel. No sentido restrito da palavra, ou seja, onde o povo de Israel adotou e passou a usar este termo mais especificamente, foi somente a partir de Samuel. Entendam, o trabalho do profeta já existia desde Enoque, mas o termo, a expressão, a nomenclatura foi reconhecida pelo povo, pela nação de Israel, a partir de Samuel. Ainda que a Bíblia fala profeta Elias, profeta Eliseu, né? Mas o reconhecimento do público, em geral, no termo mais amplo, tá? Parte de Samuel, a partir de Samuel. Isso é bem interessante, né? Embora eles exerceram, os outros profetas, esta função, mas o reconhecimento nacional da maioria esmagadora do povo começa a ser a partir de Samuel, ok? Onde surge o chamado ministério profético, ou escola de profetas. Vamos agora partir aqui para uma situaçãozinha que nos constrange muito nos dias de hoje. Por quê? Porque não há uma compreensão bíblica sobre a expressão profético. Não sei se vocês já viram nas redes sociais e virou febre, né? O chamado ato profético, dança profética, culto profético, jejum profético, semana profética, sacrifício profético. Tem até dieta profética, gente. Gente, irmãos, dieta. Ontem me mandaram um link no Instagram de um pastor no Paraná lançando uma dieta profética. Eu falei, como é que é esse negócio? Não vou nem dizer para vocês que o negócio está aberrante. Ou seja, as pessoas perderam a visão bíblica do que é profético. Parece que essa palavra é usada para causar o quê? Sensacionalismo, para atrair, para criar impacto. Vamos ter hoje um culto profético, com o profeta de Deus, com uma mensagem profética, com uma unção profética, com o mover profético. Ei, pss. Se Jesus quisesse que nós ficássemos divulgando a questão de atos proféticos, não estou afirmando que na Bíblia não tem atos proféticos. Tem sim, lá no Antigo Testamento. E nós vemos no Novo Testamento o profeta Ágabo. Não sei se vocês já leram algo sobre o profeta Ágabo lá. É o último profeta mencionado. Interessante, né? No Novo Testamento tem uma razão do porquê, que é o último profeta mencionado dentro do Novo Testamento. O profeta Ágabo, ele pega um molho de roupas, né? E diz, olha, os donos desta roupa aqui vão passar isso e aquilo, referindo-se a um grande sofrimento pelo qual passaria o apóstolo Paulo. Então, aquilo ali foi um ato profético legítimo. Não é como hoje, né? E os camaradas estão aí criando ato profético para qualquer coisa, batendo palma, pulando, rodopiando. Irmãos, o que é profético, primeiro, é orientado por Deus. Segundo, é guiado pela Bíblia. E terceiro, tem que se cumprir. Se não teve a orientação de Deus, se não teve base bíblica e não teve cumprimento, é balela, é brincadeira,
é falsidade, é falcatrua, é só para encher, como diz o ditado, salsicha e fazer com que os crentes vivam uma vida de puro sensacionalismo. Aliás, infelizmente, né, as igrejas neopentecostais são muito dadas a atos proféticos, e não se espante. Algumas igrejas pentecostais sérias, inclusive Assembleias de Deus, aqui nos Estados Unidos, estão lançando mão dessa moda de ato profético. Sabe para quê? É para encher a igreja. Mas não funciona, irmãos, porque Jesus não nos orientou sobre isso. Eu estou batendo bem nessa tecla para vocês entenderem a questão do que é profeta à luz das Escrituras sagradas. Vamos lá. Quando Jesus se transfigurou diante dos 3 dos seus apóstolos, aparece ali Moisés e Elias. Está lá em Mateus 17, 1:8, dando a entender que este último, Elias, foi o maior representante da classe profética. Geralmente os profetas tinham escolas de discípulos, segundo de Reis, capítulos 2 e 6. Muitos foram profetas literários, escreveram livros, e outros não. Em relação aos que escreveram, os estudiosos dividem a Bíblia em 2 categorias. Profetas maiores, vai de Isaías a Daniel, e profetas menores, vai de Osés a Malaquias. Isto ocorre não porque uns foram mais importantes do que os outros, mas devido ao tamanho dos livros que escreveram. O profeta também era chamado de vidente. Alguém já leu isso na Bíblia? Né? Porque hoje a expressão vidente está ligada a quê? A cartomante, a hidromante, a cartomante, a feiticeiros. Mas a expressão vidente na Bíblia toma essa conotação. A Bíblia fala também sobre falsos profetas. Deuteronômio 18, 20, Isaías 9, 15, Jeremias 14, 13, Ezequiel 13, 3, Mateus 7, 15, 2 de Pedro 2, 1, 1 de João 4, 1. Anote isso aqui, ó. O último profeta do Antigo Testamento foi João Batista. Embora a narrativa da pessoa de João Batista se dá dentro do primeiro livro do Novo Testamento, mas lembre-se, importante você entender isso, houve um silêncio profético de 400 anos entre Malaquias e Mateus, ou seja, entre Malaquias e Mateus, nenhuma revelação de Deus foi dada a Israel, nenhum livro inspirado pelo Espírito Santo foi redigido ou revelado ou dado, então ficou um gap, ficou uma lacuna de 400 anos. Quando Deus decide a voltar a falar, já volta a falar através de quem? De João Batista, mas João Batista já está dentro do Novo Testamento, já está dentro do Evangelho que leva o seu nome. Então, na verdade, João Batista ele está fazendo o quê? A transição lá de Malaquias até dentro de Mateus. Por isso que a teologia qualifica João Batista como o último profeta do Antigo Testamento. No Novo Testamento encontramos profetas, mas num sentido diferente do Antigo Testamento, porque no Antigo Testamento o profeta era um ofício, no Novo Testamento é um dom ministerial. Então, ofício é uma coisa, dom ministerial é outra completamente diferente. Por isso, temos que ter muito cuidado com alguns, que eu falo isso com profundo respeito e carinho. Né? Eu já carinhosamente já chamei, com muito carinho mesmo, a atenção de vários pregadores jovens e até idosos. Eu sou profeta de Deus nesta noite. E eles, às vezes, eles assumem essa conotação ligada ao profeta do Antigo Testamento, que não tem nada a ver. E o povo acredita, e o povo crê. Aleluia, está aí um semelhante a Isaías, um semelhante a Jeremias, um semelhante a Daniel. Não. No Novo Testamento, o profeta tem uma função, tem um trabalho bem diferente em comparação ao Antigo Testamento. Aliás,
a profecia no Antigo Testamento, ela trabalha diferente em relação ao Novo Testamento. Você sabe a diferença, né? Como a profecia no Antigo Testamento trabalhava e como ela trabalha no Novo? Alguém sabe? Alguém tem ideia de como trabalhava? Não? Vou resumir aqui, se quiserem anotar, vale a pena. No Antigo Testamento, a profecia tinha 3 funções. Presta atenção, no Antigo Testamento, a profecia tinha 3 funções. Número 1, revelar a vontade de Deus ao povo. Primeira função da profecia no Antigo Testamento. Segundo, trazer orientação e guiança ao povo de Deus. Segunda função da profecia no Antigo Testamento, trazer revelação, orientação, guiança, né? Que o povo precisava ser guiado. E terceiro, pronunciar, em alguns casos, juízo da parte de Deus e apontar fatos do passado, presente e futuro. Essas eram as 3 funções básicas da profecia no Antigo Testamento. Quando se estuda profundamente a teologia sistemática, você vai descobrir que a profecia no Novo Testamento, ela muda. Ela já trabalha de uma forma bem mais diferenciada. Por quê? Porque o Espírito Santo agora está vivendo dentro do cristão. No Antigo Testamento ele não vivia. Ele estava no meio do povo, mas não residindo, morando dentro do cristão. Entendem isso, tá? O Espírito Santo vinha sobre reis, sobre profetas e sobre sacerdotes. Eles eram os únicos que eram recipientes, ou seja, Deus derramava uma porção do seu Espírito sobre eles para exercerem o seu chamado, ou o seu período específico de exercer o seu ministério, ou seja, os reis, olha que interessante isso aqui, olha, queria que vocês vão se lembrar, só os reis, profetas e sacerdotes, estão anotando aí? Para iniciarem os seus ministérios, eles eram o quê? Eles eram o quê? Ó, o que estou fazendo assim com essa garrafa d'água? Eles eram o quê? Ó, ungidos com azeite. Unicamente. Aí você hoje, eu falo isso com muito respeito e temor diante de Deus. Você vai a cerimônias de separação de obreiros, que inclusive se usa até um termo biblicamente errado. Consagração. Esse termo não é correto para os tempos do Novo Testamento. Para o Antigo, funcionava. Consagração dos levitas, consagração dos sacerdotes, consagração dos sumos sacerdotes, mas para os dias de hoje não funciona, não. Tanto que você não vai ver Paulo falando sobre consagração, nenhum dos apóstolos e nem o próprio Jesus, tá? Mas Paulo fala de separação de obreiros. E outro detalhe, nem Jesus e nem Paulo orientam separar obreiros, ó, derramando azeite na cabeça. Qual o procedimento? Ó, imposição de mãos. Quantos estão me entendendo, gente? Quantos estão me entendendo? Então, como é que ficam esses ministérios que separam obreiros derramando óleo? É pecado? Não é pecado, mas não é bíblico. Estão me entendendo? Não é pecado estar lá derramando óleo na cabeça do presbítero, do evangelista, do pastor, mas não é bíblico. E temos que ter cuidado, porque se persistem estas práticas, a coisa pode chegar ao campo da heresia. E é o que acontece, infelizmente, com algumas igrejas, né? Eu falo com respeito como a Igreja Universal do Reino de Deus, que lançou-se a muitas destas práticas que não têm aparência bíblica, ou seja, tem só aparência, mas não tem o fundamento, a essência. Por quê? Porque existem coisas que foram e eram exclusivamente para o uso da nação de Israel ali no Antigo Testamento, e não se pode trazer para o Novo Testamento. Agora, tem coisas, preste atenção,
do Antigo Testamento, que elas são usadas também no Novo, desde que elas são o quê? Confirmadas no Novo. Quando Jesus e Paulo não confirmam a prática dessas coisas do Antigo Testamento, o que nós aprendemos? Elas eram dirigidas só para a nação de Israel, unicamente para a nação de Israel e para aquele tempo. Quantos estão me entendendo aqui? Quantos estão me entendendo? Isso aqui é importante, tá? Por isso que a profecia no Novo Testamento ela mudou. Porque, de acordo com 1 Coríntios 14, 2, ela tem a função de edificar, exortar e consolar. Mas como é que fica quando aquela pessoa que é usada por Deus com o dom de profecia e fala de um acontecimento envolvendo o passado, o presente e o futuro? Está me acompanhando? No Antigo Testamento, o Espírito Santo não morava nas pessoas, ele vinha. O Espírito Santo visitava o povo, mas só residia sobre reis, profetas e sacerdotes. Tudo isso apontando para Jesus, né? Aí vem Jesus e disse: rogarei ao Pai um consolador, ele virá, e eu e ele, e eu e o Pai, faremos em quem? Morada permanente sobre quem? Sobre os cristãos. Isso é importante entender isso, tá? O Espírito Santo é derramado no dia de Pentecoste, e aí o Espírito Santo passa a morar, a viver na vida dos cristãos. A partir do momento que o Espírito Santo já mora, já vive, tá? Começa o que? A dispensação da graça, favor imerecido. O Espírito Santo não é dado mais por medida. Aí nós vamos lá na primeira carta de Pedro. Primeira carta de Pedro. Vamos lá na primeira carta de Pedro, capítulo 4, se não me trai a memória, se a minha memória está funcionando ainda um pouquinho bem, deixa eu ver aqui, primeira carta de Pedro. Se é isso mesmo. Primeira carta de Pedro, capítulo 4, verso 10. Anote aí. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros, não é? Como bons administradores da multiforme graça de Deus. Então vamos entender isso aqui. Quando a graça de Deus ela é derramada na nossa vida, é através do poder do derramamento do Espírito Santo. Concordamos com isso? Concordamos? A graça de Deus ela é derramada na nossa vida através do derramamento do Espírito Santo. Mas Pedro aqui fala que esta graça ela tem uma característica muito interessante. Ela não funciona só com uma faceta, com uma forma, com uma cara. Ela é chamada multiforme. O que quer dizer multiforme? De várias formas, de vários modelos, de vários formatos. Vamos lá. Então, como é que o dom de profecia funciona hoje? No Novo Testamento. Volta a 1 Coríntios 4:12. Vem para edificar, consolar e que mais? Exortar. Concordam? Está lá. 1 Coríntios 14:2. Mas volta a bater na tecla. Quando Deus usa alguém com dom de profecia, qual é o dom que está operando? Um só dom? Opera o dom de profecia e o dom palavra de conhecimento ou palavra de ciência. Porque o dom da palavra de conhecimento ou palavra de ciência é o que revela o passado, o presente e o futuro. Mas o dom de profecia no Novo Testamento ele exorta, edifica e consola. Não sabia disso. Pastor Antônio Gilberto, em 1980, quando falou isso num congresso pentecostal em São Paulo, todo mundo de boca aberta. Ele deixou bem claro. Isso aí é que vocês não estão levando em consideração a maneira como a profecia operava no Antigo Testamento e como ela opera diferente no Novo. Por isso vocês estão com a mente só ancorada no formato do Antigo Testamento, esquecendo-se que no Novo Testamento a graça de Deus opera de forma multiforme. Anotou aí? Anotou? Hoje é multiforme. No Antigo Testamento era tipo um padrão. Mas hoje o Espírito Santo não precisa de trabalhar em um único padrão, porque hoje ele é derramado, hoje ele vive, né?
Hoje ele é abundante, ele não está restringido, limitado nas nossas vidas. Amém? Todos entenderam? No Antigo Testamento ele era limitado, mas hoje não, hoje ele é dado abundantemente. Graças a Deus por isso. Vamos lá, virando a página. Jesus, nosso sumo sacerdote. Há uma diferença entre profeta e sacerdote. Concorda comigo? Sim ou não? Há uma diferença entre profeta e sacerdote. Vamos, então, da melhor maneira possível, entendermos essas diferenças. Profeta traz Deus ao povo. Profeta traz Deus ao povo. Sacerdote leva o povo a Deus. Sacerdote leva o povo a Deus. Então, profeta e sacerdote caminham em mãos opostas. Concorda comigo? Mãos opostas. Profeta traz, o sacerdote leva. A direção é única, Deus, né? O profeta traz Deus, o sacerdote leva Deus. Muito bem. O sacerdote, então, ele toma a posição de intercessor, de mediador, de intermediário. A Bíblia também nos descreve inúmeros sacerdotes, está lá na nossa apostila. Jesus, entretanto, é maior do que todos eles, porque todos eles, para se aproximarem de Deus, precisavam continuamente oferecer sacrifícios por si mesmos. Jesus, além de ter sido ele mesmo o maior de todos os sacrifícios, sacrifício expiatório, insubstituível, de acordo com Hebreus 9, 12, 14 e 26, também tornou-se o nosso sumo sacerdote junto ao trono da graça, tornando-se o nosso único acesso a Deus, de acordo com João 14, 6, 1 de Timóteo 2, 5, Hebreus 7, 23, 25, 28, 9, 24, 1 de João 2, 1 e Atos 3, 26. Jesus Cristo tornou-se o nosso sumo sacerdote ao morrer, ressuscitar e ser recebido no céu, e de lá intercede por nós, como nos ensina Marcos 14, 62, 16, 19, Atos 7, 55, 56. Agora, isso aqui é lindo, isso aqui é pura tipologia. O sacerdote no Antigo Testamento não podia ter os seguintes defeitos, está lá em Levítico, capítulo 21, do verso 17 ao 21. Jesus não tinha nenhum deles, isso é lindo. Ser cego, não vê nada. Jesus, graças a Deus, tudo vê. Um sacerdote não podia ser coxo, não anda firmemente, mas Jesus é firme. Anda firme e nos dá condições para andarmos com firmeza. Mateus 14, 25. Ter nariz, chato. No Rio de Janeiro fala nariz de batata. O sacerdote não podia ter nariz de batata. Coisa estranha, né? Sem discriminar os nossos irmãozinhos que têm narizinho meio achatado. Nós temos um pastor do Maltratou-me, eu falei sobre isso. Então, o Antigo Testamento estaria desclassificado completamente, meu irmão. E ele é pastor. Ai, Jesus, então Jesus tem misericórdia de mim. Levou em consideração o meu narizinho, não, meu irmão. Isso era no Antigo Testamento. Graças a Deus que Paulo não trouxe essa qualificação para os obreiros, senão poucos obreiros iam restar na obra do Senhor, né? Porque alguns, né? Ou a maioria, não sei, os que eu conheço, a maioria tem nariz chato, não sei porquê. Deve ser uma coincidência técnica, mas vamos lá. Mas nariz chato, na linguagem bíblica, fala de intromissão. Olha só que interessante. E Jesus só entra na vida de uma pessoa se for convidada, Apocalipse 3:20. O sacerdote não podia ter pé quebrado. E pé quebrado fala de andar dificultoso. Jesus não apenas anda firmemente, mas carrega os que precisam. Que coisa linda. Um sacerdote não podia ter mão quebrada. Mão quebrada fala de inatividade. As mãos de Cristo trabalham, graças a Deus, né? Que as mãos de Cristo estão trabalhando aí em meu favor, em favor do irmão Wilson, pastor Juarez, do Abissai, da Nalu, de todos nós
que nele cremos e esperamos. Um sacerdote não poderia ser corcunda. Aquela mala atrás das costas, somente porque o corcunda, se você já ouviu, ele só olha para baixo, por causa daquela calosidade que ela tem nas costas. O corcunda, só anda assim, envergado. E o que quer dizer olhar para baixo? Jesus olhou para o céu. Olhar para baixo fala de derrota, fala de fracasso, fala de estar sempre por baixo. Outro detalhe, o sacerdote não poderia ter belida nos olhos, que é uma manchazinha, né? Que algumas pessoas têm, né? Não sei se vocês já viram pessoas que têm uma mancha preta, né? Que cruza, né? Essa parte do nosso olho que tem a cor. Então, na parte branca fica tipo uma faixa. Não sei se alguém aqui já viu, eu conheço 2 obreiros, né? Que quando eles abrem os olhão, tem tipo uma faixa de tigre coladinho, né? Na bolota do olho, e dá uma impressão meio estranha. Mas é um sinal de nascença. Mas um sacerdote, se tivesse essa belinda nos olhos, por quê? Porque a luz da Bíblia fala de visão fraca. E Jesus via longe. Outra coisa, o sacerdote não podia ter sarna. Que coisa séria. E era muito comum ali na Palestina pessoas sofrerem de sarna, né? Por causa da falta de higiene, de não tomar banho, do tempo muito quente, né? O clima muito quente, seco. Era muito comum ter sarna. Mas sarna fala de pecado contagioso. Jesus jamais pecou. João 8,46. Impinge, as impinges são manchas na pele que deixam bem chamativo a pessoa. E fala de caráter manchado. Jesus foi e é sem defeitos. Quebraduras, defeitos ocultos. Tem pessoas que têm o dedo quebrado, o dedo torto, o pulso torcido. O sumo sacerdote não podia ter nenhum tipo de quebradura, porque fala de defeitos ocultos. E Jesus era transparente. Aleluia. Olha o complemento aqui, ó. A palavra sacerdote vem do hebraico Kohen. Se você conhece alguém com o sobrenome Cohen ou Kohen, a tradução do hebraico é sacerdote, ou sacrificador. Ela ocorre 741 vezes no Antigo Testamento, principalmente no livro de Levítico. Só em Levítico aparece 185 vezes. Olha que interessante, que é chamado de o Manual dos Sacerdotes. Olha que interessante. Ele era a pessoa autorizada por Deus para oferecer sacrifícios pelo povo. Não eram apenas os israelitas que tinham sacerdotes. Vários outros povos da antiguidade também tinham líderes religiosos. Entre eles citamos os egípcios, filisteus. Entre os egípcios, entre os primeiros personagens bíblicos que podemos citar que exerceram certo tipo de função sacerdotal, temos Melquisedeque, Noé, Abraão, Jó. Somente quando o povo de Israel saiu do Egito é que Deus estabeleceu oficialmente o sacerdócio. Anote aí, somente depois, quando o povo de Israel deixa o Egito, é que Deus estabelece oficialmente o sacerdócio. Este ofício teve início com Arão e seus filhos. Alguns de vocês se lembram qual foi o nome do sucessor de Arão e quem era ele? Vamos ver se alguém de vocês se lembram. Eleazar, né? E quem era Eleazar, pastor Juarez? Lembra-se? Eleazar era filho. Filho de Arão. Isto, porque o sacerdócio ele seguia uma linhagem familiar, na verdade, eles eram obrigatoriamente ser filhos de Levi ou descendentes de Levi. Isso que Deus estabeleceu, por isso que o livro de Levítico é o manual dos sacerdotes. Ok. Além de oferecer os sacrifícios pelo povo, o sacerdote deveria agir também como mestre ou professor do povo, dever que nem sempre eles cumpriam. Malaquias 2:6-9 nos assinala isto. Vemos isto também nos dias de Jesus, e foram eles principalmente
que planejaram a morte do Salvador. O livro dos Hebreus fala claramente sobre a superioridade do sacerdócio de Cristo em relação aos sacerdotes do Antigo Testamento. Então, nós entendemos aqui por que Jesus é chamado do perfeito e completo sumo sacerdote. Número 3, Jesus, o Rei dos Reis. A Bíblia ainda nos descreve Jesus Cristo como rei. Rei é o chefe soberano de um reino. Ele não é apenas rei, mas rei dos reis. De todos os reis escritos na história, tanto bíblica, Davi, Salomão, Nabucodonosor, Dario, Ciro, Artaxerxes, quanto secular, Augusto César, Átila, ele é o maior. Na sua primeira vinda, ele não foi reconhecido como tal. Jesus foi humilhado, zombado, tratado com desprezo pelos homens. Não viveu em palácio, não trajou vestes luxuosas, não usou coroa de ouro nem cetro real, não andava com escoltas militares, nem foi aclamado pelo povo por este título, e quando entrou em Jerusalém, o fez montado em um jumentinho, não em um cavalo branco, como era costume dos grandes generais, reis e imperadores. Na sua segunda vinda, que será com poder e grande glória, todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que ele é o Senhor. Ele regerá as nações com cetro de ferro. 2. Jesus como rei é rei da glória, rei formoso, rei dos judeus, rei eterno e imortal, rei dos reis, rei das nações. Todo rei tem um reino. Reino é um estado governado por um rei. O reino de Jesus é um reino que domina sobre tudo, Salmo 103, 19. Um reino de todos os séculos, Salmo 145, 13, Daniel 4, 3. Não é deste mundo, João 18, 36. Este mundo se tornará o seu reino, Apocalipse 11, 15. O reino é de Deus e de Cristo, Efésios 5, 5. Jesus já é o rei no trono da sua vida? É a pergunta que fazemos. Se já é, então você também herdará seu reino. Jesus, irmãos, ele é o Criador e ele é o rei da igreja. Mas ainda, entenda isto, ele não é o rei do planeta Terra. Por que não é? Por duas razões. 2 Coríntios 4:4 nos ensina que o rei, o governador deste mundo, se chama Satanás, o Deus deste século. Tá? Jesus é o rei da igreja, é o rei dos anjos, é o rei dos céus, mas não é o rei do mundo. Ele será verdadeiramente rei sobre este planeta quando ele estabelecer o seu governo de 1000 anos, quando ele regresse com a igreja glorificada ao fim da grande tribulação. A palavra rei aparece 2.513 vezes no Antigo Testamento e a palavra reino 206 vezes, ser rei e reinar. O povo de Israel do Antigo Testamento vivia num reino que durante muitos anos era um só, depois se dividiu em dois, Reino do Norte, Israel, e Reino do Sul, Judá. O primeiro rei de Israel foi Saul, depois foi Isbosete, filho de Saul, não Davi, como muitos imaginam. Olha, interessante, né? Muita gente pensa que o segundo rei de Israel foi Davi. Alô, foi não. Foi Isbosete. Muito pastor fica assustado. Que isso? Eu aprendi na escola dominical, Saul, Davi e Salomão. Aprendeu errado. Saul, Isbosete, Davi e Salomão. Uau! Sabiam dessa? Peguem as pessoas aí, na mentira, né? Ou nessa pegadinha, tá? Isbosete foi o segundo rei de Israel, não Davi. Então, o Israel unido teve Saul, olha que interessante, Isbosete, Davi e Salomão. Vamos ao texto bíblico, que seria interessante, né? Só para depois não ficar nas nossas palavras, vamos lá no livro de 2 de Reis, se não me engano. Deixa eu pegar aqui o texto para vocês,
porque isso aqui pode causar um pouquinho de polêmica. Isbosete, rei de Israel. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Não sei no seu tempo, né? Mas no meu tempo, lá no Rio de Janeiro, dizia: mato a cobra e mostro o pau. Então, vou matar essa cobra e vou mostrar o pau. Porque, não, pastor Prestes ensinou que Isbosete foi o segundo rei de Israel, mas ele não matou a cobra nem mostrou o pau. Então, agora eu vou matar a cobra com você e vou mostrar o pau. Segundo livro de Samuel. Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Quem sabia disso, gente? Que Davi não foi o segundo rei de Israel, e sim Isbosete. Irmão Wilson pegou, acho que o Absai e a Analu também devem estar um pouquinho surpresos. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, e os alunos que não vieram hoje, né, ao assistirem a aula gravada, também vão ficar surpresos. Estou deixando bem claro. Segundo a Bíblia, o segundo rei do Israel unido não foi Davi, foi Isbosete. Fala, pastor, fala! Segundo livro de Samuel, capítulo 2. Segundo livro de Samuel, capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Porém, Abner, filho de Ner, capitão do exército de Saul, tomou a Isbosete, filho de Saul, e o fez passar a Maanaim, e o constituiu rei sobre Gileade, e sobre os Assuritas, e sobre Jezreel, e sobre Efraim, e sobre Benjamim. Alô? Sobre todo o Israel. Da idade de 40 anos era Isbosete, filho de Saul, quando começou a reinar sobre Israel, mas reinou pouquinho, por isso que ninguém leva em consideração. E reinou 2 anos, mas os da casa de Judá seguiam a Davi. E foi o número dos dias que Davi reinou em Hebrom sobre a casa de Judá, 7 anos e 7 meses. Olha que coisa interessantíssimo isto, interessantíssimo. Agora eu vou passar para vocês uma narrativa que eu faço questão que vocês... deixa eu buscar aqui nas minhas notas. Deixa eu buscar aqui nas minhas notas isto. Quem de vocês já ouviu falar? Escute essa, não é uma heresia, não. Já que estamos falando, né, de Jesus, né, os ofícios de Jesus, então eu não poderia terminar essa aula em jogar aqui uma bombinha santa, né? Que não é polêmica, é a bombinha. Você sabe que eu sou amante de jogar bombinha santa. Aqui eu joguei uma hoje, que acredito que a grande maioria nunca imaginou. Isbosete, o segundo rei do Israel unido, porque na escolinha dominical, eu falo com respeito, né, a gente aprende aquela musiquinha, né? Saul, Davi, Salomão, os reis do Israel. Só esqueceram de Isbosete. Agora, alguns de vocês já ouviram falar que quando Jesus governe no período do milênio, lá no trono de Judá, no templo do milênio, vai ter um trono à direita de Jesus. E sabe que trono vai ser esse? De quem vai ser? Faça uma ideia. Vocês não têm ideia. Jesus não vai estar governando sozinho no milênio, não. Ele vai ser o rei de toda a terra. Mas, segundo a Escritura, vai ter um trono do ladinho dele, de um personagem, como fruto de uma promessa milenar. Davi. Pastor, aonde está escrito isso? Está preparado aí? Pega a canetinha. Eu vou te mostrar agora aonde na Escritura você vai ver Davi ressuscitado, governando com Jesus no milênio. Eu nunca vi na minha vida. Fui chamado de herege há 47 anos quando eu falei disso. Anote aí. Isaías capítulo 55, versículo 4. Vamos ler um por um. Se você puder anotar, anote. E meu irmão, minha irmã, você que não está assistindo essa aula ao vivo, mas vai assistindo a gravada,
Pegue os seus companheiros de escola bíblica dominical, né? Pegue essa pegadinha nos seus queridos amigos, irmãos, pastores, evangelistas e presbíteros. Dá uma virada na cabeça deles, que eles vão ficar mais do que surpresos. Quem vai governar com Jesus em um trono lá no templo do milênio, né? Em Jerusalém? Isaías 55:4. Vamos lá. Eis que eu dei como testemunha aos povos, como príncipe governador dos povos. Vamos ler o 3 e o 4. Isaías 55:3. Inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu odeio. Quem? Davi. É só você olhar o versículo 3 que você vai conectar. Como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Pastor, não está muito claro, não. Ok, vamos a Jeremias, capítulo 30, verso 9. Jeremias, capítulo 30, versículo 9. Isso, anote aí. Jeremias, capítulo 30, versículo de número 9. Vamos lá. Mas servirão ao Senhor seu Deus, como também a Davi, o quê? Como a Davi, seu rei, que lhes levantarei. Se você ler com atenção, isso vai acontecer no tempo do milênio e dentro do templo do milênio. Anotou aí? Jeremias, capítulo 30, verso 9. Que mais? Vou te dar mais. Ezequiel 34, 23. Vamos lá. Ezequiel, capítulo 34, versos 23 e 24. E levantarei sobre elas o quê? Sobre as minhas ovelhas. Só você ler o verso 22 que você vai entender. Levantarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. E o meu servo Davi é as que há de apacentar, e ele lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, quem é o Senhor aqui? Jesus Cristo, lhe serei por Deus, e o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Anotou, meu irmão, minha irmã? Não anotou? Eu vou te dar mais para você ficar feliz da vida e terminar a noite dizendo aleluia, glória a Deus. Eu vou ver Davi governando com Jesus. Ezequiel 37. Ezequiel 37, 21 ao 25. Disse-lhes, pois, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre as nações para onde eles foram, e os congregarei de todas as partes e os levarei à sua terra. Verso 22. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei, anote aí, será rei de todos eles, e nunca mais serão duas nações, nunca mais para o futuro se dividirão em dois reinos, nunca mais se dividirão em dois reinos. Verso 23. E nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com as suas prevaricações, e os livrarei de todos os lugares de sua residência em que pecaram, e eu os purificarei, assim eles serão o meu povo, e eu serei o seu Deus. Verso 24. E o meu servo, o quê? Meu servo quem? Davi, reinará sobre eles, e todos eles terão um pastor, e andarão nos meus juízos, e guardarão os meus estatutos. Eu ainda não estou convencido, então vou te dar mais uma, e pronto, e vou fechar. Oséias, capítulo 3, verso 5. E você acredita que tem gente que ainda não se convence com esses textos? Jesus tem que se converter, tem que ganhar, né, uma bomba do Espírito na vida, né, para abrir os olhos. Profeta Oséias,
capítulo 3, versículo 5. Profeta Oséias, capítulo 3, versículo 5. Depois tornarão os filhos de Israel e buscarão o Senhor, seu Deus, e a Davi, seu rei. E temerão o Senhor e a sua bondade no fim dos dias. Para tal, você tem que ler desde o início do capítulo 3 do livro do profeta Oséias, para você entender que aqui está se referindo ao tempo do milênio. Ei, anotaram? Anotaram? Se não anotaram, eu vou repetir só os textos, se você perdeu. Que textos são esses? São os textos que dizem clara e abertamente que Jesus não vai governar sobre o trono de Jerusalém sozinho. Terá ele ao lado um trono, e ali será o trono do rei Davi. Davi mesmo, o Davi ressuscitado. O Davi que fez a história no livro dos Salmos, e no livro de 1ª e 2ª de Reis, e também no livro de Samuel. Vamos lá. Os versículos são Isaías, capítulo 55, versículo 4. Jeremias, capítulo 30, versículo 9. Ezequiel, capítulo 34, versos 23 e 24. Ezequiel, capítulo 37, versos 21, 22, 23, 24 e 25. E Oséias, capítulo 3, versículo 5. Está convencido? Não está convencido? Vou orar por você, para Jesus te converter. Se você, com todos esses textos, não está convencido, eu não posso mais abrir a sua cabeça. Aí já acaba a minha missão. Aí eu deixo o Espírito Santo falar ao seu coração. Pastor, eu estou de boca aberta. Não, não é questão de estar de boca aberta. É porque pouco de nós examinamos detalhadamente estas partes da Bíblia. Lemos, mas passamos por cima. Concordam comigo? Nós lemos, mas passamos por cima, não nos detemos, nos atinamos, né, a importância dos detalhes. Por isso que, irmãos, uma coisa é ler a Bíblia, e outra coisa totalmente diferente é estudar a Bíblia. Quantos de vocês estão percebendo que tem uma diferença entre ler e estudar? Se eu não leio, como é que eu vou estudar? Então, o que é estudar? É você se deter nos detalhes, e entrar na profundidade dos detalhes para dar o que é a correta interpretação. Mais 5 minutinhos e já terminamos a nossa aula de hoje. Olha só que interessante. Voltando lá na página 7, no complemento, não é? Depois de Davi reinou Salomão, ou seja, depois de Isbosete, aí sim, aí veio Davi, tá? Davi que foi o maior rei de Israel. Depois de Davi reinou Salomão, juntando todos esses, o período do Reino Unido foi de 120 anos. Que interessante esse número, né? O tempo que houve o governo do Reino Unido de Israel. Anota aí. Saul, Isbosete, Davi e Salomão. Esse período foi de 120 anos, o chamado período do Reino Unido de Israel. Depois da morte de Salomão, o reino se dividiu. O reino de Judá teve na sua história 20 reis, e o de Israel 19. Olha que interessante esse equilíbrio, né? 20 e 19. Para aprendermos mais sobre a história dos reis, necessitamos ler os livros de Reis e Crônicas, além dos livros proféticos. Todos os reis de Israel foram maus, e os de Judá, na sua maioria, também foram maus. Alguns foram bons e deixaram grandes exemplos. Você sabia que Jesus Cristo era da tribo de Judá e descendente da linhagem de Davi? É o que nos ensina em Mateus 1:17. Portanto, ele podia ser chamado rei dos judeus, porque era da linhagem real. E você sabia que os Herodes do Novo Testamento, nenhum deles, olha que interessante, era judeu, e sim idumeus? Herodes foi colocado do trono por César. Então, por direito de linhagem, nenhum Herodes poderia ter sentado no trono de Judá. Ou no trono de Israel, senão um descendente direto de Judá.
mas aí vem César, né, Augusto César, e coloca um rei que usurpou o direito da descendência ou da realeza judaica, que teria que ser de Judá, e não dos idumeus, né, que eram considerados incircuncisos. Alguma perguntinha? Vamos parar por aqui? Porque se a gente continuar, nós vamos longe, né? Falar sobre os nomes e títulos de Jesus no Antigo Testamento. Gente, são 15 nomes, são 15 títulos. Papai do céu, tem muita coisa para falar, né? Também tem os nomes e títulos de Jesus no Novo Testamento, a dupla natureza de Cristo Jesus, coisa linda, sobre a sua humanidade, sobre a sua divindade. Temos os principais títulos de Jesus em cada livro da Bíblia. Nós vamos fazer uma viagem rápida nos 66 livros e conhecer Jesus dentro dos 66 livros da Sagrada Escritura. E mais, vamos conhecer as profecias cumpridas por Jesus. Fantástico isso! Olha, é uma apostila pequena, mas que conteúdo rico para falarmos sobre a pessoa do Senhor Jesus. Então, você que não veio nesta aula, está assistindo ela de formato gravado, saiba que por votação decidimos ter uma aula a mais, que é a aula número 6, entendeu? Para nós não passarmos por cima de um conteúdo tão rico, mas tão rico, que eu acredito que 80% dos cristãos não conhecem esse conteúdo. Como hoje, né? Nós falamos que a maioria de nós aprendemos na escola dominical, isso é uma pequena falha, né? Mas ocorre quando se estuda por cima, que sempre aquela ideia que os reis de Israel, do Israel Unido, eram 3. Quem já tinha essa ideia? Que eram apenas 3. Mas, na verdade, quando nós estudamos a palavra do Senhor com mais profundidade, descobrimos que não foram 3, foram 4, porque nunca se menciona Esbocete, bem como também pouco se sabe ou pouco se estuda em saber que no milênio, no governo de Jesus Cristo aqui na Terra de 1000 anos, estará com ele governando ali no trono de Judá, o rei Davi ressuscitado. Estão percebendo como é rico estudar a matéria de cristologia? Então, essa é a razão que decidimos esticar uma aulinha a mais, para não ficarmos assim, ó, batido, corrido, porque aí nós vamos atropelar conteúdos riquíssimos, e garanto a vocês, coisas que vocês nunca leram. Aliás, já leram na Bíblia, mas não se aperceberam que está lá. E parece até revelação nova, mas não é revelação nova, não. Está ali tudo escritinho na palavra de Deus, mas o problema é que lemos e passamos por cima, e não paramos para estudar e esmiuçar os detalhes. Amém, irmãos? 10 horas em ponto, horário aqui da Flórida, horário de Boston, horário de Nova York. Você está ligado com o canal da Academia Bíblica Beré, a turma das terças-feiras, matéria de cristologia, matéria gostosa, meu Deus, falar de Jesus Cristo é coisa boa demais. A gente vai dormir com o coração ó, saltitando de gozo, de regozijo, de alegria, porque não tem coisa melhor, irmãos. Muita gente está gastando tempo em falar de todo mundo, da vida alheia, mas como é lindo a gente falar de Jesus Cristo. Alguma pergunta, por favor, irmão Wilson, pastor Juarez, Abissar, Nalu? Se vocês têm uma perguntinha, grita agora, grita com força, eu tenho uma pergunta. Mas se você não tem pergunta e está tudo clarinho, como água de poço, não, água de poço não, água cristalina, então vamos deixar para a continuação, se Deus quiser, para a próxima aula. Valeu a aula de hoje, gente? Valeu a aula de hoje, para a glória do Senhor, graças a Deus. Que coisa linda, né? Ser alimentado pela Escritura Sagrada e, mais ainda, estudando com força e com profundidade a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, pastor Juarez, irmão Wilson, Abissai e Nalu, que hoje tiveram, por circunstâncias, ficarem no invisível, no vídeo fechado, mas Deus abençoe vocês, lhes dê vitória, continue sustentando a você que estará assistindo a aula gravada, não perca o fim da meada, tá? Continuaremos na próxima semana com a 5ª aula, teremos uma 6ª aula, né, uma aula adicional, para a gente fechar esta matéria bem absorvida, bem assimilada, bem esmiuçada. E de hoje a 3 semanas, né, pode contar no relógio, de hoje a 3 semanas,
começaremos a nova matéria hermenêutica e exegese bíblica, matéria que também teremos 6 semanas, porque essa é a chave da correta interpretação do texto sagrado, porque muitas pessoas se atropelam na interpretação correta do texto sagrado. Resposta, porque não consideram absolutamente nada no que tange a uma ciência bíblica chamada hermenêutica e exegese bíblica. Vamos agradecer ao Senhor, nosso Deus, pedir que a sua bondade seja conosco. Peço que os irmãos continuem intercedendo em favor da irmã Maria Luísa. Hoje ela teve um forte mal-estar, mas devido aos medicamentos que ela está tomando para o fechamento da ferida, ela passou bastante mal na parte da tarde. Eu até pensei que eu tinha que correr na emergência do hospital de novo, mas com ela conseguimos falar com um médico, né, que deu uma assistência para ela algumas semanas atrás, e graças a Deus ele deu uma prescrição de um remédio caseiro e tudo se normalizou, mas estejam intercedendo, entende? Que nós estamos esperando aí uma semana a mais, né? Quem sabe essa ferida já estará completamente fechada e aí já estaremos uma palavra final dos médicos no que diz respeito a uma cirurgia. Eu sei que a palavra final está nos lábios do Senhor, né? E amanhã fazem 2 meses, né, que estamos aí bastante cansados com esse processo de saúde da irmã Maria Luísa, mais do que eu, mais do que meu filho, está minha esposa. Você não imagina como minha esposa. Pobrezinha, está bem desgastada, mas confiando que o Senhor está sustentando a ela e dando a necessária força para seguir e com vitória, e nós vamos testificar aqui, para a glória do Senhor. Mas eu estou ansioso, eu estou igual a criança, a mãe para dar luz com o testemunho. Realmente, olha, estou sentindo dores de parto, preciso ter essa expectativa, e nós estamos, né, para dar o testemunho desta grande vitória que Deus vai nos alcançar. Vamos então agradecer ao Senhor, mais uma vez, muito obrigado por todos que puderam participar, e você que não pôde assistir esta aula ao vivo, né, estará então terminando de assistir essa aula gravada, e Deus será glorificado na sua vida, enriquecendo o seu conhecimento na santa palavra de Deus. Oramos. Pai querido, louvamos o teu nome nesta noite, por este privilégio que nos foi dado em estudarmos a tua palavra. Reconhecemos que somos tão pequenininhos diante da grandeza da pessoa maravilhosa, magnânima, maravilhosa, tremenda do Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado, Senhor, por esta turma de terça-feira, com lutas, dificuldades, limitações, mas aqui estamos, Senhor. Aqueles que não puderam vir, estenda as tuas mãos, abençoando-os. Aqueles que estão fazendo as aulas gravadas também, possa tu alcançá-los de uma forma toda especial, de forma poderosa, no maravilhoso nome de Jesus Cristo. Deus, Senhor, que na próxima terça-feira, com a tua mão poderosa, com a tua graça maravilhosa, possam estar os demais alunos que não puderam estar presentes. Alcança a nossa irmã Meire Oliveira, que contraiu o Covid, alcança a sua vida, o seu lar, o seu corpo, toca o corpo da tua serva, repreendendo o mal-estar produzido pelo Covid. Protege a tua filha, Senhor, em nome de Jesus, e promove a melhoria e o restabelecimento completo de sua saúde. Abençoa também nossa irmã Ana Lu, Abissai, que também tiveram circunstâncias adversas, nossa irmã Rosilene, os alunos que não puderam estar presentes, irmã Vanessa, estende as tuas mãos sobre cada um deles, dando-lhes da tua abundante, maravilhosa graça, como também o irmão Elton, que teve uma pequena situação de emergência, teve que se retirar. Alcança, Senhor Deus, a todos os alunos da terça-feira, bem como a minha vida, que eu preciso que mais do que nunca esteja firmada em ti, e peço que também a tua bênção seja sobre a minha família, meu filho, sobre a tua filha Maria Luísa, dando a vitória, que estamos aqui ansiosíssimos em contemplá-la para dar o testemunho de que só o Senhor é Deus. Obrigado, oramos agradecidos no maravilhoso e bendito nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Não vai embora, não vai embora. Ó. Nosso lema, seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina. Disciplina. Seriedade. Seriedade. Compromisso. Compromisso. Disciplina.
disciplina. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. E que eu diminua. E que eu diminua. É necessário que ele cresça. É necessário que ele cresça. Mas que eu diminua. E que eu diminua. E que a Deus damos o quê? A honra, a glória e o poder. Muito obrigado. Deus os abençoe. A paz do Senhor Jesus. Uma maravilhosa noite de descanso e uma semana de grandes vitórias. Vejo vocês próxima semana, dia 17, se Deus assim nos permitir. Bom descanso, boa noite. A paz do Senhor a todos. Obrigado. Paz do Senhor a todos. Boa noite. Obrigado.